Ministra Carmen Lúcia. Recurso extraordinário 563.708, recorrente do Estado do Mato Grosso do Sul, recorrido Adão de Freitas Amorim e outro, interessado a FUSE, Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo, e Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo. E haverá sustentação oral. Sim. Este é um processo com repercussão geral. Exatamente, reconhecido. Geral reconhecido. Com a palavra. Senhor presidente, este é um recurso interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele mesmo Estado, que deu provimento parcial a uma apelação interposta pelos ora recorridos. Os ora recorridos entraram com uma ação de cobrança contra o Estado, pretendendo que o Estado do Mato Grosso lhes reconhecesse o direito de ter como base de cálculo para o adicional de tempo de serviço a remuneração, vale dizer, o vencimento mais os adicionais que eles consideraram, adicionais referentes a parcelas temporárias e permanentes dos seus vencimentos. O acórdão contra o qual recorrem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é o seguinte, a seguinte emenda: servidor público, adicional por tempo de serviço, modificação da base de cálculo sem redução dos vencimentos, lei nova, possibilidade, recurso provido. Relação estatutária que existe entre os servidores públicos e a administração permite que a lei modifique o regime jurídico, alterando percentuais e a forma de cálculo remuneratórios, desde que não fique reduzido o valor dos ganhos na sua totalidade. Assim, procede a pretensão de fazer incidir o adicional por tempo de serviço sobre o vencimento base, acrescido das vantagens pessoais após a vigência da Lei 2257 de 2000, que passou a prever sua incidência apenas sobre o salário base. Apelação civil, adicional por tempo de serviço, lei tal, incidência sobre a remuneração. Antes da edição da lei estadual número tal, o adicional por tempo de serviço deveria incidir sobre a remuneração, que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 da lei 1102 de 90, era composta de vantagens de caráter permanente e temporário. Como eu disse, os ora recorrido entraram em juízo com ação de cobrança, pretendendo que a base de cálculo lhes fosse garantida na forma anterior a essa lei estadual de 2000, que tinha sido editada exatamente na esteira da mudança constitucional, advinda com a emenda constitucional número 19. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeira instância. Contra esta sentença, os autores ora recorridos interpuseram apelação, como eu disse, parcialmente provida pelo Tribunal ACOR, para fixar o pagamento de adicional por tempo de serviço com base na remuneração dos servidores e não apenas no vencimento, até a data de início de vigência da Lei Estadual 2157. O acórdão recorrido fixou que, aspas, na hipótese, os requerentes ora apelantes foram admitidos antes da referida alteração operada pela emenda constitucional 19, que suprimiu a parte final do dispositivo, portanto, tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado, de acordo com a redação original citada acima, e dessa forma tal benefício que não está sendo cumulado sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, mas sim sobre as demais vantagens permanentes e temporárias, não havendo, portanto, falar em vedação constitucional à sua pretensão. Neste recurso extraordinário, alega-se nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração que foram opostos pelos ora recorridos pela hora recorrente naquela decisão, por ofensa aos princípios da ampla defesa, devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição, bem como da exigência de fundamentação das decisões judiciais, e, no mérito, sustenta que os recorridos nunca teriam tido direito a perceber adicional calculado sobre a remuneração como um todo, mesmo no período em que não havia proibição expressa da Constituição, pelo que não faria sentido a conclusão do acórdão pela existência de direito adquirido. Anota ainda que a Lei 1102 de 90 previa como base de cálculo apenas o vencimento base mais as vantagens permanentes. Por isso, não seria possível realização do cálculo sobre outros adicionais. Observa ainda não ser possível falar em direito adquirido porque a alteração do artigo 111 da Lei 1102 de 90, que adveio com a Lei
2157 de 2000 não teria reduzido a remuneração dos recorridos, conforme, aliás, consta do próprio acórdão recorrido. Portanto, não teria havido descumprimento ao inciso 15 do artigo 37 da Constituição. Eu submeti à questão constitucional a apreciação dos ministros deste Supremo Tribunal sobre a existência de relevância jurídica e transcendência do tema, nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição e do Regimento Interno. Foi reconhecida a repercussão geral. Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação dos Estados de Saúde de São Paulo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos também da Saúde de São Paulo requereram seu ingresso nos autos na condição de amici curiae, o que eu deferi, claro, quanto à sustentação oral, ressalvando o disposto no artigo 131, parágrafo 3º do regimento deste Supremo, e a Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, opinou no sentido do provimento do presente recurso extraordinário. Este é o breve relatório. Pelo recorrente do Estado do Mato Grosso do Sul, falará o doutor Ulisses Schwartz Viana, procurador do Estado, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras Ellen Grace, Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. É sempre uma honra se dirigir à Suprema Corte, ainda mais num caso como esse, onde nós temos uma repercussão geral, um regime que vai objetivar as decisões do Supremo. E gostaria de trazer algumas ponderações sobre esse tema, que não é um tema novo, tanto é que a repercussão geral foi reconhecida exatamente pela repetição dessa questão perante essa Suprema Corte. Na verdade, há duas vertentes curiosas nas decisões do Tribunal ACO, saindo um pouco, transcendendo o caso paradigmático que está sendo analisado nessa tarde. Uma vertente é de que só poderia haver a nova forma de cálculo introduzida pela emenda número 19, que alterou o inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal, que foi uma alteração mais restritiva, porque no texto originário, esse cálculo da concessão, o valor de aumento de concessões de acréscimos ulteriores, era vedado somente sob o mesmo título ou fundamento. A emenda constitucional número 19 suprimiu esta parte do dispositivo, tornando-o mais restritivo. E, portanto, nós temos dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul duas vertentes, uma vertente de que só poderia haver a incidência na nova forma de cálculo a partir da lei que foi introduzida no ano de 2000, ou seja, por volta de 2 anos após a vigência da emenda constitucional, uma situação bastante curiosa, porque estaríamos a admitir, então, que a emenda constitucional só se tornaria eficaz após o advento desta lei. Ou seja, durante esse período de 2 anos, a forma de cálculo anterior prevaleceria. E uma outra vertente é que haveria direito adquirido à fórmula de cálculo anterior ad eternum. Ou seja, aqueles servidores que foram contratados e ingressaram no serviço público anteriormente à vigência da emenda constitucional número 19, eles teriam o direito adquirido ad eternum àquela fórmula de calcular. Esses adicionais, o adicional, no caso aqui, ATS e adicional do tempo de serviço. A verdade é que esse tema já vem sendo debatido perante essa Suprema Corte. Desde o ano de 73, nós já temos um precedente do ministro Bilac Pinto, no recurso extraordinário 74614, onde essa Corte começou uma esteira de entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Este caso particular, nós temos um detalhe que precisa ser ponderado. Esta alteração na formulação do cálculo não foi uma alteração introduzida por legislação infraconstitucional. É uma alteração introduzida por uma emenda à Constituição. Esse é o primeiro aspecto particular deste caso. Inclusive, num precedente da relatoria de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, nos embargos de declaração no RE 446800, chegou-se a uma especificidade maior sobre a questão do direito adquirido ou não ao regime jurídico, que foi o momento em que a Corte vem e diz: não há direito adquirido à fórmula de cálculo ou forma de cálculo da remuneração. Num outro precedente, agora da lavra do ministro César Peluso,
embargos de divergência no RE 146331, e especificamente sobre o dispositivo do inciso 14 do artigo 37, e aplicado, inclusive, com o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, chegou-se à explicitação do tema, no sentido de dizer que não há direito adquirido a cálculo de gratificação de tempo de serviço que esteja em confronto com a regra do inciso 34 do inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. E porque já vinha se formando o entendimento de que não poderia haver a incidência de adicional sobre adicional, que ficou conhecido como efeito cascata ou efeito repicão na jurisprudência dessa Corte. E voltando ao tema da emenda constitucional, como essa alteração foi introduzida não pela legislação infraconstitucional, mas pelo próprio Constituinte reformador, surge uma ponderação bastante interessante com relação ao artigo 37 do ADCT, que veio, de uma certa forma, a ser renovado, e, por que não, repristinado no artigo 9º da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Essa emenda, obviamente, posterior à Emenda 19 de 98. E nesse artigo 17 está disposto que os vencimentos, leio o texto, os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. É curioso também observarmos que a jurisprudência dessa Corte, com relação ao teto remuneratório, adotou uma posição que merece ser ponderada. O artigo 9º da própria emenda 41, repristinando o artigo 17 do ADCT, permitiu a redução ou a compatibilização, vamos usar agora uma palavra talvez que se adequa mais à situação presente, uma compatibilização dos vencimentos, dos subsídios dos servidores públicos ao novo patamar constitucional inaugurado na emenda 41, quando se estabeleceu o teto remuneratório do serviço público. E esta Corte tem entendido pela aplicação imediata do dispositivo, inclusive em precedentes da presidência desta Corte, como na suspensão de segurança 2522 e 3537, foi concedido o pedido para suspender e para que sejam reduzidos e adaptados e compatibilizados com a emenda aqueles subsídios e vencimentos que extrapolem o teto constitucional. O grande tema subjacente aqui é exatamente até que ponto podemos considerar o direito adquirido em face de emenda à Constituição. Será que esses direitos pré-existentes ou pré-emendas são absolutos ou são relativos? O entendimento que tem sido perfilhado, pelo menos a trilha que tem se aberto nessa Suprema Corte, é de que esses direitos são relativos e que haveria, no caso do teto remuneratório, uma incidência imediata, porque se traria uma inconstitucionalidade superveniente à edição da emenda à Constituição. Uma outra questão curiosa e que diz respeito à questão da cláusula de irredutibilidade dos vencimentos. Esta é uma questão. Trago uma questão fática. Essa alteração que foi introduzida pela legislação, pela Lei 2.157 no Estado do Mato Grosso do Sul, curiosamente, preservou o valor global da remuneração. Mas como esse caso transcende o interesse subjetivo das partes e vai formar um paradigma que orientará, ou direcionará a atuação dessa Corte no seu efeito vinculante, na sua eficácia erga omnes, que será atribuída no julgamento proferido nesta sessão plenária, devemos considerar também a situação em que tenha havido algum descenso ou alguma redução. Será que haveria ofensa a esta cláusula constitucional? Porque se nós chegarmos a essa conclusão, entraremos em conflito com o entendimento esposado em relação à emenda 41, de que o teto remuneratório tem incidência e que todos deverão se adaptar aos limites estabelecidos no texto constitucional derivado. E, portanto, diante dessas considerações, seguindo a esteira do entendimento desta Corte, já posso dizer consolidado, de que não há direito adquirido ao regime jurídico, nem no que tange à fórmula de cálculo de adicionais,
é que o Estado de Mato Grosso do Sul requer que seja provido o recurso extraordinário e pacificada esta questão no âmbito desta Suprema Corte. Muito obrigado. Pelo interessado Sind Saúde, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, falará o doutor Aparecido Inácio. Senhor Ministro-Presidente, nobres ministros e ministras que compõem este Pretório Excelso, doutor Procurador-Geral da República, minhas cordiais saudações e minha honra estar sustentando hoje pela primeira vez neste Supremo Tribunal Federal. Eu falo em nome de duas entidades de servidores públicos que representam os trabalhadores públicos da saúde e os trabalhadores públicos da educação do Estado de São Paulo, valorosos servidores públicos que arguíram como amicus curiae a integração sua à LIDE, em razão de que várias apelações cíveis aguardam julgamento no Tribunal de Justiça em São Paulo e os senhores desembargadores alegam que as julgarão quando esta repercussão geral for decidida por este Pretório Excelso. Por isso, repousa sobre meus ombros a responsabilidade do destino de direitos de duas importantes categorias de trabalhadores públicos do Estado de São Paulo. Quero apontar para Vossas Excelências que a questão não se coloca de uma maneira tão simples como, respeitosamente, colocou o douto representante do governo do Mato Grosso. Há, sim, uma similitude, há uma relação entre as questões que ocorrem na política salarial, não apenas do Estado do Mato Grosso do Sul, senhores ministros, mas de quase todos os estados desse país, e que começou a ser tricotada, começou a ser trabalhada no intuito de violar o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, que este Pretório Excelso fez-se representar, fez-se respeitar através da ADIM 2061, quando declarou a omissão do poder público e instituiu a database dos servidores públicos. Daí em diante, criou-se nos estados, e em São Paulo, especialmente, uma política de se conceder inúmeras gratificações sobre as mais variadas roupagens, sobre os mais variados títulos, senhores ministros, no intuito de que, assim o fazendo, o governante não corrija o salário padrão, o salário base ou a remuneração base, como disse, como colocou na lei de 2000 o governo do Mato Grosso. Criou-se, assim, um olerite dos servidores, senhores ministros, que mais parece uma página da lista telefônica de tantas siglas. E, com isso, os estados violam o direito pessoal do servidor, não corrigindo esta vantagem, sob a alegação da aplicação do inciso 14 do artigo 37, quando, na verdade, data máxima vena, praticam uma fraude ao princípio constitucional do reajuste geral de database estabelecido por Vossas Excelências naquela DIN e que também consta do inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Pois bem, qual a relação que há, então, em relação ao Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo estabeleceu no artigo 129 da Constituição, da nossa Constituição do Estado, que ao servidor público estadual é assegurado o percebimento de adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais. Peço permissão para grifar, chamar a atenção dessa expressão. Veio aí depois a legislação infraconstitucional estadual, a Lei Complementar 712 de 1993, e repetiu no artigo 11 dessa lei que este adicional por tempo de serviço será calculado sobre o valor dos vencimentos. Este Pretório Excelso tem repousado a sua jurisprudência no sentido de que este adicional por tempo de serviço é uma vantagem de caráter pessoal e há de incidir sobre a remuneração paga ao servidor. Foi assim que votou esse tribunal
no agravo 242946, cujo relator foi Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, e compunha a turma julgadora o ministro Celso Melo, Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, Suas Excelências. Foi assim que votou esse pretor excelso no RE 254602, ministro Carlos Brito, relatado por Vossa Excelência, quando foi decidido que a vantagem do adicional por tempo de serviço é de natureza pessoal, está imune ao teto previsto no inciso 11 do artigo 37. Foi assim que votou o ministro Moreira Alves, cuja composição da turma Vossa Excelência, a ministra Ellen Grace, fazia parte, e que foi decidido que esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que as vantagens pessoais não estão sujeitas à limitação do teto. E assim vai. Tenho outras decisões relatadas pelo ministro Eros Grau, com composição do ministro Marco Aurélio, César Peluso, Carlos Brito e Eros Grau, e aí vai. Então, qual é a questão que nos traz à tribuna? É que a política salarial praticada pelos estados, não diferindo-se o Mato Grosso do Sul ou São Paulo, ela visa, na verdade, criar uma cortina de fumaça para não aplicar essas regras e não corrigir esses benefícios, esses direitos de vantagem pessoal, sob a alegação de que há uma vedação constitucional que a proíbe. Ora, eu tenho aqui, senhores ministros, é uma pena que o Brasil não possa ver pelas câmaras da TV Justiça, a tabela de salários do governo do estado de São Paulo. Se formos levar ao pé da letra a regra de que o salário base é o único valor padrão sobre o qual devem ser calculados os benefícios, senhora ministra relatora, um auxiliar de enfermagem no estado de São Paulo ganha R$ 214,22. Se formos levar ao pé da letra que o salário padrão é esse, um enfermeiro na saúde pública do estado de São Paulo ganha R$ 346. Um médico, senhor Procurador-Geral da República, no estado de São Paulo, estaria ganhando R$ 414. Mas não é essa a realidade. A realidade é que, como eu disse, o holerite dos servidores parece uma página da lista telefônica porque é composto de uma série de siglas que são fixas, que não mudam, que não estão vinculadas à produtividade, que não estão vinculadas a nenhuma outra coisa. Um médico, voltando ao exemplo dele, o seu salário não é de R$ 414,30, como eu disse, ministro Carlos Brito. Ele ganha mais uma gratificação de R$ 1.010, denominada GEA. O que é a GEA? Gratificação especial de atividade. Todos os médicos ganham. Ele ganha uma gratificação executiva de R$ 53,46. Executiva, todos ganham. Ganha uma gratificação geral de R$ 80, que dá-lhe um salário bruto de R$ 1.558,71. Mas não é só isso. Ele ainda ganha um prêmio de incentivo de R$ 198, o que mesmo assim lhe dá um baixíssimo salário de R$ 1.756. Um médico do estado de São Paulo. Pois bem, então qual é a questão? A questão é que esses dois benefícios, o adicional por tempo de serviço e, no nosso caso especificamente, o adicional de sexta parte, é um benefício de natureza temporal que se incorpora, ministro Levenhag, à atividade do servidor, ao tempo dele na carreira, e não pode sofrer essa vinculação, essa limitação, porque senão o médico do estado de São Paulo estaria ganhando apenas R$ 414 e o adicional por tempo de serviço do médico teria que ser calculado sobre R$ 414. Mas eu tenho outra coisa para mostrar a Vossas Excelências, que também demonstra que a realidade é outra. Diante de dezenas de decisões do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal declarando que essas gratificações são vantagens que se aplicam a toda a categoria e todos os aposentados e pensionistas também têm que recebê-las, como inúmeras são as decisões desse tribunal, uma delas, inclusive, em relação à chamada GAS, gratificação de apoio e suporte à saúde, dos servidores públicos dessa categoria que eu defendo, que o Procurador-Geral do Estado, o cidadão que é a consciência jurídica do governador junto ao Tribunal de Justiça, editou uma orientação normativa que eu citei nos meus memoriais, que distribuí aos gabinetes de Vossas Excelências, onde ele diz o seguinte, isso foi no dia 1º de agosto de 2006, há 3 anos atrás. Considerando a jurisprudência firmada sobre a matéria e a proposta formulada pela Procuradoria-Geral Judicial, que contou com a aprovação do senhor Procurador da área do contencioso,
ficam autorizados os procuradores do Estado a não interpor recurso de apelação, recurso especial e recurso extraordinário contra decisões judiciais que reconheçam em favor dos servidores públicos, aposentados e pensionistas o direito ao recebimento das gratificações instituído pelas leis complementares, tal. E aí ele cita, senhores ministros, todas as leis complementares que criaram essas gratificações que vossas excelências já disseram que são reajustes salariais disfarçados. Então existe o quê? Uma composição multiparcelar dos salários dos servidores públicos hoje. Aquele salário padrão, denominado remuneração base no estado do Mato Grosso, denominado salário base no estado de São Paulo, que finge ser o salário do cargo, porque médico nenhum trabalha por 400... Aliás, trabalhador nenhum pode trabalhar por R$414, porque o salário mínimo nesse país é maior que isso. E daí vem essa composição multiparcelar. Então, qual a referência que há destas questões, das apelações que aguardam julgamento no TJ de São Paulo e dos REs que aguardam julgamento aqui? Que essas gratificações são salários disfarçados, porque foram concedidas indistintamente para todos os trabalhadores públicos da saúde, para todos os policiais militares, para todos os policiais civis, para todos os trabalhadores da educação. Se fosse vinculada ao exercício de uma atividade, deveria estar lá a sua denominação específica. Logo, sendo uma composição multiparcelar, ministro Peluso e Vossa Excelência participou de julgamentos lá no TJ, nesse sentido ainda, quando o compunham honrosamente, tá? Não pode haver discriminação no tocante a isso. Porque o benefício do adicional por tempo de serviço conquistado a duras penas de um servidor que fica 15, 20, 25, 30 anos à frente do serviço público, não pode sofrer essa vinculação porque ele adquiriu esse benefício, esse direito, em decorrência de ser um adicional de caráter temporal que se incorpora ao seu patrimônio jurídico. Logo, ao criar essa política disfarçada de reajuste salarial, transmutada de gratificações, que na verdade é um reajuste salarial disfarçado, lamentavelmente, data vênia, fraudam os senhores governadores da Constituição da República, que nós temos que defender até as últimas consequências. Por isso, peço a vossas excelências que acolham o nosso amicus curiae e reconheçam que os adicionais por tempo de serviço, por ser vantagem pessoal, não estão vinculadas a essas limitações constitucionais. Muito obrigado, é minha honra por ter falado a vossas excelências. Presidente, eu gostaria de começar recolocando rigorosamente em seus termos o que se contém nesta ação, porque afinal é um recurso extraordinário, ainda que com a repercussão geral. O que foi pedido inicialmente pelos ora recorridos foi, aspas, determinar a imediata implantação do adicional cálculo sobre a remuneração dos demandantes, a contar do ajuizamento desta ação, esta ação foi ajuizada em 2004, bem como condenar o demandado, Estado do Mato Grosso do Sul, ao pagamento da diferença do adicional por tempo de serviço, retroativo aos últimos 5 anos, coincidentes com o período em que deveria incidir sobre a remuneração e incidiu sobre o vencimento base nos termos da Lei Estadual 11.102, diferença que deverá ser atualizada e acrescida de juros. Isto é que foi pedido. Por quê? Qual era o quadro? Os servidores do Mato Grosso do Sul, e aqui nós estamos tratando de um grupo, recebia desde 90, nos termos, portanto, da Constituição de 1988, na norma originária, com base na Lei 11.02 de 90, que fixava, e vou ler para vossas excelências, exatamente em que termos? Que o adicional sobre o tempo de serviço incidiria sobre a remuneração, é o artigo 111, que se remete ao 73 dessa lei, em cujo parágrafo 3º, que é o que manda aplicar, afirma que essa remuneração, para os efeitos de base de cálculo do adicional, se faria com o vencimento correspondente ao cargo efetivo, mais os adicionais permanentes. É isso que se continha na norma. E em 99 vem a emenda constitucional 19, que altera
a jurisprudência, inclusive, do Supremo, essa emenda constitucional tinha um dos objetivos, era este, alterar a jurisprudência do Supremo para retirar da parte final do inciso 14 do artigo 37, que os acréscimos, sobre os quais não poderiam incidir novos acréscimos, não teriam de ter necessariamente o mesmo título e o mesmo fundamento. Essa parte final é que foi retirada na emenda constitucional de 98, e os estados e municípios, então, fizeram novas leis se adaptando a este novo texto constitucional. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, sobreveio a Lei 2157 de 2000, que, para não ter redução do vencimento desses servidores, englobou, recompôs a remuneração, mas este adicional passou a ser agora, nos termos dessa Constituição, sem incidir com os chamados repiques, que eram aqueles que incidiam sobre novos acréscimos. É exatamente este o quadro. O juiz julgou, de primeira instância, julgou improcedente a ação, ou seja, o Estado teria ganho, eles apelaram, o Tribunal de Justiça sul-mato-grossense, então, deu provimento parcial a esta apelação para considerar que até o advento da lei de 2000, da lei 2157, eles continuariam, sim, a perceber nos termos da legislação anterior, porque a legislação anterior é que veio recompor, garantir a irredutibilidade e cumprir a norma do inciso 14, ou seja, já não haveria parcelas de adicionais temporários e permanentes sobre os quais incidiriam que seria base de cálculo para aquela remuneração. Então, eu passo a fazer as considerações para concluir o meu voto. Eu estou reconhecendo preliminarmente o preenchimento do requisito do pré-questionamento, que foi objeto de indagação, superando, e tenho, portanto, que aqui, basicamente, o que o Tribunal de Justiça sul-mato-grossense não trata ou não acolheu, e que o Estado queria que acolhesse, era que, desde o advento da Emenda Constitucional 19 de 98, automaticamente incidiria a impossibilidade de se pagar, de se tomar como base de cálculo a remuneração, ou seja, vencimentos mais adicionais. Então, basicamente, nós temos subjacente uma questão que é da autoaplicabilidade ou não da Emenda Constitucional 19 no que se refere à composição das remunerações. Este é o caso que se tem especificamente quanto a estes servidores. Eu vou afastar, desde logo, duas argumentações do Estado recorrente. A primeira é a que sustenta que os recorridos nunca teriam tido direito de receber o adicional por tempo de serviço calculado sobre a remuneração, pois a Lei Estadual número 1102 de 90 previa como base de cálculo o vencimento base mais as vantagens permanentes, ou seja, ficavam de fora as parcelas temporárias, daí porque, segundo o recorrente, nem se haveria de cogitar de direito adquirido. Essa argumentação, na verdade, tem um ponto de partida que é a legislação estadual. Dispunha o artigo 111 e 73, parágrafo 3º da Lei 11.002 do Mato Grosso do Sul, aspas, o adicional por tempo de serviço é devido por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado, incidente sobre a remuneração de que trata o artigo 73, parágrafo 3º desta lei. E este artigo 73 dispõe: remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes e temporárias estabelecidas em lei. E para os fins do artigo 111, na verdade, nós teríamos que nos ater ao parágrafo 3º do artigo 73, que dispõe: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível e observará o princípio da isonomia quando couber. O Tribunal de Justiça sul-mato-grossense considerou, no entanto, que até 2000, vale dizer, até o advento da Lei 2157, os servidores teriam direito a ter como base de cálculo para o adicional de tempo de serviço a remuneração considerado não apenas o vencimento base, mas ainda os adicionais temporários e permanentes, o que é questionado aqui neste recurso extraordinário, mas eu estou afirmando que, quanto a essa interpretação e aplicação, como é de lei local, e neste ponto o Tribunal de Justiça local
não fez referência à matéria constitucional, eu não posso dela conhecer aqui, porque seria matéria nitidamente de direito local. E aí há vasta jurisprudência nesse sentido, por isso é que eu estou afastando esse argumento. O segundo argumento refere-se à incidência do artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias à espécie, que o Estado recorrente afirma que poderia, de imediato, cortar ao que seria demandado pelo novo dispositivo do artigo 37, inciso 14, com a redação, com a norma da emenda constitucional 19. No entanto, no julgamento do mandado de segurança 24.875, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal Federal, examinando uma outra emenda constitucional, a 41, encareceu que, aspas, o artigo 17 do ADCT é norma referida ao momento inicial da vigência da Constituição de 1988. Aspas nas aspas, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, no qual incidiu e, neste momento, pelo fato mesmo de incidir, teve extinta a sua eficácia, tal como é próprio das regras transitórias de efeito instantâneo. Daí, o que me parece a impertinência de sua invocação também no que diz respeito à incidência à emenda constitucional 19, que é o caso dos autos. Quanto à incidência imediata ou não do inciso 14 do artigo 37 da Constituição, seu texto originário dispunha que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título e idêntico fundamento. Sobre este texto normativo, este Supremo Tribunal interpretou de forma centrada, principalmente na parte final do dispositivo, sob o mesmo título e idêntico fundamento, e limitou o alcance pretendido pela administração pública. Foram muitas as decisões deste Supremo Tribunal, nas quais se explicitou que o entendimento sobre o chamado efeito cascata e qual seria a sua limitação, haveria de ser posto nos seguintes termos. Estou citando várias decisões, todas no sentido de que indenização adicional de inatividade ou outras vantagens funcionais que são oferecidas, postas em cascatas, esbarram na vedação constitucional, que, conforme o primitivo artigo 3714 da Constituição, hoje alterado pela emenda constitucional 19, só alcançava as vantagens concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento, não incidência ao tempo da proibição, no caso concreto, diversidade do título de concessão no Estado do Ceará, da parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão e da parcela horizontal por tempo de serviço, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última. Por exemplo, recurso extraordinário 232.331, relator o ministro Ilmar Galvão, 231.164, relator o ministro Sepúlveda Pertence, entre outros. Digo que a emenda constitucional 19 alterou significativamente a norma do artigo 37, inciso 14 da Constituição, porque passou a dispor que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. E aí não se faz mais referência a de que tenha de ser sob o mesmo título e idêntico fundamento. Tem-se claramente que a alteração constitucional teve por objetivo superar a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, porque foi excluída apenas a sua parte final, que era o fundamento da orientação jurisprudencial constitucional consolidada aqui. Este Supremo, em diversos julgamentos, declarou que, quanto à fixação, por exemplo, do teto remuneratório, nos termos interpretando, portanto, a emenda constitucional 19, tinha sua aplicabilidade, no entanto, condicionada à edição da lei que fixaria os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal. Isso foi feito, eu estou citando, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 2075, de que foi relator eminente o ministro Celso de Mello. Todavia, ao contrário do que se tinha com o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que tinha sido interpretado em inúmeras ocasiões pelo Supremo, o inciso 14 não condiciona necessariamente a sua eficácia no que se refere à vedação à edição de lei alguma, ou seja, pode-se ter como de aplicabilidade imediata quanto à vedação de criarem acréscimos ulteriores, e daqui para frente, que incida sobre outros acréscimos já determinados.
Ademais, ainda que seja considerada a aplicabilidade diferida por eficácia condicionada da norma do inciso 14 do artigo 37, a emenda constitucional 19 vigora desde a sua publicação, servindo de parâmetro para que os estados e municípios, também a União, tenham de se ater aos seus termos e às suas definições. Neste sentido, também, com relação, basicamente, à análise da emenda constitucional 19, mas ainda se referindo a subsídios e vencimentos a teto nacional e subtetos, na ação direta 2087, o ministro Sepúlveda Pertence esclarecia que, ainda que se parta, conforme o atendimento majoritário no Supremo, de que o novo artigo 37, conforme a emenda constitucional 19, tem sua aplicabilidade condicionada à definição legal dos subsídios dos seus ministros, o certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de sua promulgação e constituem paradigma de aferição da constitucionalidade de regras infraconstitucionais supervenientes. Portanto, a aplicabilidade imediata da emenda constitucional 19 me parece perfeitamente adequada, tal como posto pelo recorrente. A conclusão a que se pode chegar é a de que o artigo 37, inciso 4, nos termos definidos pela emenda constitucional 19, nem teria recepcionado, portanto, o parágrafo 3º do artigo 73 da Lei Sul-Mato-Grossense 1102 de 90, porque, conforme assentado no acórdão recorrido, esse dispositivo permitia a utilização da remuneração como base de cálculo de adicional por tempo de serviço, aí incluídas quaisquer acréscimos ulteriores, inclusive os temporários. Apesar de não ter sido recepcionado, no entanto, é importante ressaltar, a meu ver, que nenhuma legislação posterior à emenda constitucional 19 poderia, de toda forma, incluir na base de cálculo de qualquer acréscimo pecuniário à remuneração do servidor novos acréscimos com aquela base de cálculo. Por isso, o Tribunal Sul-Mato-Grossense limitou a condenação do recorrente à vigência da Lei Estadual 2157 de 2000, pela qual se pôs a adequação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço aos termos da emenda constitucional número 19. Entretanto, essa conclusão não aproveita ao recorrente, em razão da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração. Antes de se cuidar especificamente da irredutibilidade da remuneração, observo que nesta ação não está sendo discutida conflito de normas definidoras da incidência imediata do teto constitucional e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, consideradas as vantagens pessoais. Este tema veio remetido a este plenário no recurso extraordinário 477-274, relator o ministro Eros Grau. Portanto, eu fiz referência apenas para se tratar da eficácia imediata da emenda constitucional 19, na qual o tema se contém. Há diferença substancial entre a aplicação imediata de teto constitucional, cujo objetivo é exatamente reduzir o montante a ser percebido, com a alteração da forma de cálculo da remuneração para a qual nós temos jurisprudência. Feita esta anotação, observo que, apesar de o Supremo ter afirmado em diversos julgados não haver direito adquirido a regime jurídico, pelo que, à primeira vista, ou aparentemente seria viável a alteração da composição de remuneração dos servidores públicos, é também certo que o Supremo Tribunal tem resguardado com muito cuidado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. No julgamento do mandado de segurança 24.875, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal consolidou ou reafirmou seu entendimento no sentido de ser a irredutibilidade de vencimentos oponível até mesmo às emendas constitucionais que alterem a forma de cálculo da remuneração. No voto condutor, Sua Excelência afirmava, deste modo, não obstante o dogma de que o agente público não tem direito adquirido ao seu anterior regime jurídico remuneratório, há no particular um ponto indiscutível: é intangível a irredutibilidade do montante integral dela. Por isso mesmo, é assento consolidado de nossa jurisprudência, de modo a dispensar documentação, que, quando se cuida de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes a irredutibilidade da soma total antes recebida.
Estou, portanto, em que a irredutibilidade hoje universalizada de vencimentos e salários substantiva garantia constitucional, oponível até mesmo às emendas constitucionais. Trata-se de garantia individual erigida pela própria Constituição, que, como tal, a doutrina amplamente majoritária reputa ineligível, mesmo por emenda constitucional. No caso, portanto, a alteração da Lei 11.1102 para a Lei 2157, para atender ao novo comando do inciso 14 do artigo 37, preservou, no que se contém nos autos e no que foi, aliás, reafirmado na tribuna, a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, tanto que eles não recorreram. O que eles não ganharam foi apenas o direito de continuar a perceber a base de cálculo do adicional por tempo de serviço sobre a remuneração nos termos da lei que antecedia a 2157. Deste modo, apesar de o acórdão recorrido ter partido, a meu ver, até de uma premissa equivocada, como eu disse, o parágrafo 3º do artigo 73 da Lei 11.02 só se referia a vencimento base mais adicionais permanentes, mas isto nós não podemos entrar. Ou seja, de que os recorridos teriam direito adquirido a forma de cálculo preexistente à emenda constitucional, não é possível reformá-lo, porque isso importaria na redução da remuneração dos recorridos. Por estas razões, senhor presidente, eu estou encaminhando votação no sentido de negar provimento ao recurso. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, a matéria é complexa. Eu vou tentar entender essa matéria. Acompanhei com bastante atenção a explanação da eminente ministra Carmen Lúcia e também as sustentações que foram feitas na tribuna e que, pelo que entendi, havia uma lei de número 1102 que permitia que os adicionais por tempo de serviço fossem calculados com base na remuneração, não é isto? Posteriormente, considerada salário vencimento, sim, mais adicionais permanentes. Permanentes. Posteriormente veio uma lei 21.157, que aqui de 2000, que aqui, enfim, está referida no parecer do Ministério Público como Lei 2.257, 2000. Porque o acórdão tem esse equívoco, é por isso que é o mesmo equívoco, mas é 21.57. Mas a lei é 20, que alterou a base de cálculo, não é isso? Para se adequar à nova disposição número do inciso 14 do 37 da emenda constitucional 19. Nesta mudança, quer dizer, ficou preservado o quantum da remuneração. Não houve alteração, não houve redução no valor da remuneração. Portanto, foi respeitada a cláusula da irredutibilidade. Não é isso? Sim. E só para Vossa Excelência para explicar com detalhe, os servidores tiveram provimento parcial do seu apelo no Tribunal de Justiça, sim, nesta parte, porque o tribunal entendeu que, até que viesse essa nova lei, eles ficavam recebendo realmente, porque a emenda constitucional veio, mas a pessoa, no dia seguinte, não sabia nem qual era o regime remuneratório. Esta lei veio fazer essa adaptação. Base de cálculo até 2000. Da emenda constitucional até 2000. Então, Vossa Excelência está mantendo esse entendimento do tribunal, até por uma questão de isonomia com relação aos demais servidores que, eventualmente, não recorreram, não é isso? Não, enfim, porque realmente o direito adquirido eles não têm, mas têm direito à irredutibilidade, que foi o que foi garantido. Que foi garantida. E aqui o acórdão, o que fez foi exatamente afirmar este dado. Então, que a partir da emenda constitucional 19... a partir o tribunal lhes garantiu até a vigência da nova lei, até a lei 21.57. Sim, a lei 21.57 ela foi editada em função da emenda constitucional 19. Exatamente. Também. Eu acompanho Vossa Excelência para negar provimento. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa pede vista. Portanto, após o voto da eminente relatora,
que negava provimento ao recurso, que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu visto o ministro Joaquim Barbosa, aguardo os demais.